Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de estruturas de concreto armado 1, beleza? Então aqui na nossa primeira etapa, nós vamos ter que iniciar uma modelagem da estrutura no modelador estrutural TQS. Então primeiramente, antes de tudo, você vai ter que baixar o AutoCAD no seu computador e também o TQS, beleza? Recomendo que vocês entrem lá no Google, aqui tem todos os links necessários para você baixar o AutoCAD, aqui no link do Autodesk. E aqui o link do TQS, né? Para você realizar o download do TQS, abre uma conta e tudo mais, beleza? Então, primeiramente, nesse roteiro 1, vamos ter uma planta baixa, ok? Vai ser mais ou menos nesse sentido aqui. A planta que eles deram é diferente dessa aqui, tá bom? Então, teoricamente, né, eles deram uma planta baixa aqui. E vamos realizar, né, a construção dos pavimentos aqui dentro do TQS. Então, essa aqui é a nossa interface do TQS, beleza? Onde a gente vai iniciar a nossa modelagem clicando aqui em novo edifício, ok? Então, depois de clicando em novo edifício, nós vamos ter que criar uma fundação, um térreo e uma cobertura. Então, essa fundação tem que ter o pé direito zero e a classe dela fundação. O térreo, pé direito 0,5 e a classe primeira. E a cobertura, pé direito 3,3 e a classe cobertura também, beleza? Então, nessa região aqui, né, dos dados do edifício, que a gente vai montar ali os nossos andares, né, desse edifício. Então, temos a cobertura, o térreo e a fundação, beleza? Vamos aqui para baixo, para baixo. Então, os dados do edifício, né, eles devem ficar dessa forma aqui, ó, mais ou menos, tá bom? Onde temos aqui a fundação, temos o térreo e o nosso que temos a cobertura aqui. Aqui ele tem um a mais, né, que tem o primeiro e o segundo andar. O nosso ele só vai ter três. Então, a fundação, o térreo e a cobertura. E depois de realizar, né, essas alterações aqui, essas medidas, a gente vai colocar vamos ver aqui, os coeficientes de arrasto do vento. Então, eles deram os coeficientes, né? Recomendo que vocês copiem todos esses coeficientes aqui necessários, beleza? Vamos aqui para baixo, onde eles clicaram aqui em referência externa. E aqui temos a nossa planta baixa, né? Aqui em modelo. Vamos ativar essa funçãozinha aqui de magnetismo que fica aqui embaixo. E depois disso, vamos realizar, né? Vamos realizar o lançamento dos pilares. Então a gente vai ter que vir aqui em pilares, dados atuais, colocar, né, a dimensão dos pilares e clicar em OK. Depois disso, nós vamos em cima da planta baixa que foi enviada para vocês, né? Vamos ter que colocar todos os pilares. Então, tudo que for pilar, né, a gente vai adicionando tudo onde você achar que for pilar, né? Então, digamos que nas extremidades, aqui nos cantos, né? Digamos que essa parede aqui, né, ela tá muito grande, então devemos colocar pilares intermediários aqui, né? Aqui, como a gente pode ver nessa planta baixa em específico, temos uma porta que vai desde essa região até aqui, ó, é uma porta bem grande. Então temos que colocar um pilar nessa região aqui, tá vendo? Então você vai lançar todos os pilares dentro do TQS, beleza? E depois disso, vamos ter que lançar as vigas. Então, depois de ter lançado todos os pilares, vamos aqui no botão de vigas, inserir viga, ok? Na seção de carga, colocamos a largura e a altura. Na definição de carregamentos, né, colocamos esse valor aqui, automático, de padrão que eles solicitaram aqui. E depois disso, vamos ter que definir todos os cruzamentos, tá bom? Então, clicando aqui em definir todos os cruzamentos, né, a gente vai colocar todas as nossas vigas aqui nessas regiões, tá bom? Vamos aqui para baixo. Depois disso, nós vamos ter que lançar as lajes, né, do nosso projeto. Então, a gente vai colocar aqui uma espessura de laje, tá bom? Temos esses parâmetros aqui, que recomendo deixar do jeito que está aqui, né, do nosso roteiro, ok? Beleza, depois disso, como você pode ver, o lançamento das lajes, elas ficaram numeradas. Então, L1, L4, 4, L3, L2 e por aí vai, beleza? Então, a gente conseguiu realizar todas as numerações aqui da nossa laje nessa região. Depois disso, nós vamos criar um modelo tridimensional desse nosso projeto, beleza? Nessa primeira etapa do projeto. Então, a gente vai clicar nessa região aqui, né? Nesse botãozinho
onde ele vai pedir, né, a geração, né, que vai precisar, né, na planta final para gerar o modelo 3D. Deixei todos marcados os pontos aqui necessários, beleza? E para o nosso fim desse roteiro 1, né, nessa primeira etapa do projeto, você vai ter exatamente esse projetinho aqui, ó, tá vendo? Você vai ter uma estrutura, né, tridimensional diretamente lá do seu TQS, beleza? Depois disso, provavelmente vai dar muito erro na hora de você colocar as vigas, colocar os pilares e tudo mais. Então, eu recomendo que você clique nesse Ezinho aqui, tá vendo? Nessa lupinha, onde você vai realizar todos os ajustes necessários para remover todos os erros, ok? Para a gente conseguir ir para a próxima etapa. Caso você não arrume esses erros, o programa futuramente, né, nessas próximas etapas, o programa vai dar muito erro que você não vai conseguir nem acessar nada, beleza? Então, clique nessa lupinha aqui, verifique o que está dando de problema, tá bom? E realize todos os ajustes necessários. E depois disso, nós vamos clicar aqui em processamento global, beleza? Deixe selecionado tudo que tiver nessa página que você seleciona, deixa exatamente igual, dê um OK e beleza, você vai exportar o modelo IFC, beleza? Então, um checklist, né? Para a gente relembrar o que a gente deve entregar nessa parte, vamos salvar, né, o DWG de cada pavimento. O DWG é o formato do AutoCAD, tá bom? Para quem não sabe. Então, a gente vai salvar, né, o AutoCAD de cada pavimento em arquivos separados, remover todas as informações necessárias para o projeto estrutural. Então a gente vai fazer um projeto estrutural. Não tem para que eu ter um sofá dentro da minha planta baixa, entendeu? Porque a estrutura o sofá, ele é só uma mobília, ele não representa uma parte estrutural do nosso projeto, beleza? Então a gente remove todas as partes desnecessárias do projeto e só deixa a estrutura. Nós devemos mover os pavimentos tudo para o ponto 0.0. Então no AutoCAD, né, temos um ponto inicial que é o 0.0. Então a gente vai pegar todas essas plantas baixas e direcionar elas para o ponto 0.0, beleza? Para a gente padronizar elas. Vamos configurar os pavimentos, né? Então fundação, terra e cobertura, com pé direito adequado. Selecionar as classes de concreto e agressividade ambiental. Esses valores aqui estão tudo dentro desse roteiro, como eu te passei anteriormente ali. Definir os coeficientes de cargas de vento, né? Usar os valores de exemplo, se necessário. Então, eu recomendo vocês utilizarem o valor que eles colocaram ali mesmo. Inserir os pilares, inserir as vigas, inserir as lajes e gerar a visualização 3D da estrutura. Depois executar a verificação de consistência para identificar erros de modelagem. Realizar o processamento global, revisar e discutir possíveis erros identificados e ajustes finais e exportação, beleza? Então, pessoal, isso aqui é só a primeira etapa, ok? Ela é bem grande, tá? Ela é um pouquinho chata de fazer. Então, eu recomendo que vocês façam com calma para evitar o mínimo de erro, o máximo de erro possível, tá bom? Porque caso vocês tenham muito erro dentro desse projeto e continue para as outras etapas, você vai sofrer bastante, porque essas etapas aqui, elas precisam, né, que o projeto 1, né, do roteiro 1 esteja redondinho, beleza? Então, agora aqui vamos falar um pouco sobre a etapa 2, que a gente vai fazer. A etapa 2, ela depende da etapa 1, beleza? Então, recomendo que vocês deixem ela zeradinha, tá bom? Tudo certinho, redondinho. Então, anteriormente, né, fizemos esse modelo 3D. Então, a gente vai precisar desse modelo aqui para realizar, né, as dimensões. Nessa etapa, vamos ter uma aba aqui na esquerda, onde vai conter todas as nossas etapas do nosso projeto, tá bom? Então, primeiramente aqui, ó, temos os pavimentos, né? Onde temos as vigas, a fundação, as fundações e a infraestrutura, e entre aspas, tá bom? Então, aqui temos detalhadamente, né, cada etapa aqui do nosso projeto. Então, a gente vai clicar aqui nesse símbolo aqui de viga, tá bom? Onde a gente vai realizar, né, a consistência e cálculos dos esforços, armadura, relatório, geral, base de dados do desenho. Desenho de vigas. Na sequência, o programa deverá processar e desenhar as vigas conforme os critérios dos projetos estabelecidos. Então, a gente clicando nessa vigazinha aqui, deixe do jeito que está aqui nessa região, marque todas esses processamentos aqui, e ele vai gerar um relatório para você. Então, clicando aqui em relatório, ele vai ficar exatamente nessa parte aqui. Caso você não consiga chegar nessa parte aqui de relatório, provavelmente foi alguma cagada que você fez na etapa anterior.
Então, eu recomendo que você realize, né, todas as mudanças ali necessárias. E aqui vai dar a nossa taxa média de aço, tá bom? E aqui os esforços, né, de cada viga. Então, como você pode ver, ó, são os esforços de cada viga. Então, a viga 0,4 tem aqui um esforço um pouquinho maior que as outras, né? Então, aqui temos uma barrinha de carregamento, tá vendo? Muito interessante. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que escolher, né, uma viga e a seção, beleza? Depois de escolher uma viga e uma seção, a gente vai observar o diagrama de momento fletor máximo positivo e negativo. Então vamos clicar, né, em geral, clica na viga e depois disso na abinha aqui de visualizar. Quando a gente clica na abinha de visualizar, nós vamos ter todos os diagramas aqui, né, como você pode ver. Depois disso, desse diagrama, nós vamos realizar o seguinte. A gente vai abrir a calculadora de flexão simples e depois preencher os esforços da seção. Então, vamos abrir a calculadora aqui, preenche, né, os esforços conforme solicitado. E aí, vamos ter os valores, né, aqui de flexão, com os resultados. Depois disso, você vai ter que verificar, né, se realmente está satisfeito ou não esse valor. Depois disso, você vai dar uma otimizada nessa viga, tá bom? Então, baseado no valor aqui, você vai aumentar ou diminuir, tá bom? Então, é basicamente isso aqui nessa etapa, tá bom? Onde você vai clicar aqui em visualizar, né? Abre a nossa calculadora e você vai identificar ali, né, se realmente ele vai estar satisfeito ou não, beleza? Aqui temos também a geometria do nosso projeto. Como você pode ver, né, o formato da viga é esse T. E aqui nessa região, né, ela vai de 0,06, menos 0,6 e vai subindo aqui até menos 6,85. E nessa região aqui, ó, de SDRD, ela tem que estar abaixo de 1. Então aqui ela está 0,89, então ela vai aturar ali, né, os esforços dela tranquilamente, beleza? Então, pessoal, essa etapa 2 vai ter que ser realizada da seguinte maneira, né? Aqui temos um checklist, recomendo que vocês dê uma olhada nesse checklist aqui, verifique, clica numa viga, né? E realize todos os cálculos necessários e depois realize, né, a resposta dessas perguntas aqui, ok? Então agora aqui na nossa etapa 3 vai depender da etapa 2 e da etapa 1 também. Então nessa etapa 3 aqui a gente vai precisar pegar, né, uma viga, né, e realizar as modificações dela, tá bom? Então aqui em definições de carregamento você deixa do jeito que está, né? 1,5 aqui nessa região, do jeito que está aqui você mantém, tá bom? E seleciona uma viga, você vai clicar, né, nela, que ela vai aparecer a nossa calculadora e verificando os valores aqui, né, do Betinha e desse valor aqui a gente vai modificar, tá bom? Realizando a modificação aqui dos valores, aí vamos responder as seguintes questões. As vigas foram dimensionadas corretamente? Houve necessidade de armadura dupla? Como verificar a armadura dupla? O arranjo escolhido pelo TQS pode ser otimizado? Os novos arranjos escolhidos passam na verificação de vigas do TQS, tá bom? E aqui temos um checklist, né, do que você vai ter que fazer em cada etapa, beleza? Só pegar e tirar print de cada etapa tranquilamente e colocar no seu trabalho ali explicando o que você fez, beleza? E agora aqui nessa última etapa, vamos ter que dimensionar e detalhar lajes de concreto armado. Então, aqui nessa etapa você vai clicar aqui em geral e em faixas também. Lembrando de deixar aqui, ó, esforço por unidade de medida e esse símbolo aqui de cima marcado, tá bom? Como você pode ver, ele vai ficar roxinho, então quer dizer que são as partes aqui que foram mapeadas, ok? Depois disso, você vai selecionar uma dessas faixas que ele vai explodir em várias etapas, tá bom? Vários quadradinhos menores. Então, essa aqui é uma laje que ela foi explodida, tá vendo? Ela está toda em verde aqui, né? E dividida, ok? Depois disso, a gente vai clicar aqui em diagramas, ok? Clicando em diagramas, a gente consegue identificar aqui, ó, como ela está um pouco curva, tá vendo? Então, essa aqui é a flexão ali que ela tá tendo, né? É a deformação que ela tá tendo ali, né? Então, como você pode ver, mais para baixo aqui, vamos clicar em propriedades de esforços, né? E verificar
aqui se realmente, né, esses valores eles estão alinhados, né, com o que o trabalho está dizendo, ok? Aqui, depois disso, é só seguir essas etapas, beleza? Onde ele vai mostrar, né, por meio desses riscos aqui, né, todos os momentos, beleza, pessoal? Então esse aqui é o trabalho, né, de estrutura de concreto armado, é um trabalho bem grande, bem complexo, tá? Então eu recomendo que vocês façam passo a passo com calma, porque é um trabalho que exige bastante paciência e atenção também. Caso você fique com dúvida de como realizar esse trabalho, você pode entrar em contato comigo, que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu, muito obrigado por estar até aqui, muito obrigado e tchau, tchau.